bem, senhoras e senhores, vamos lá para mais uma análise, meus jovens. Hoje é dia de, mais uma vez, análise dupla aqui no canalzinho The Walker Center, rapaz. Hoje a gente vai falar a respeito do episódio 4 da sexta temporada do Walking Dead e do episódio 5 num vídeo só, seguindo aquela tradição de que quando eu acho que o episódio devia ser misturado um com o outro, eu faço análise dupla, entendeu? Porque é o que eu acho que seria o mais adequado no caso desses dois episódios aqui. Eu acho que o episódio 4 e o episódio 5 deveriam ser mesclados. Funcionaria melhor em relação à aprovação de público, que foi um problema aqui no episódio 4. Vamos falar um pouco a respeito dos dois e depois eu falo a respeito do que seria o ideal pra se contar essas histórias, né? Porque a gente tem aqui o episódio 4 da sexta temporada, que é o mais polêmico da sexta temporada também, né? Que é aquele que mais dividiu opiniões, é o mais controverso de todos. É o episódio do Morgan, o fatídico. Aquele lá, mano, o episódio de núcleo do Morgan, onde a gente tem todo o desenvolvimento, toda a explicação de como que o Morgan passou de um maluco completo, perdido, que só queria matar todo mundo, pra virar um monge Jedi. É sobre isto. E eu vou te dizer que eu, pessoalmente, gosto bastante desse episódio. Por mais que muitos não gostem, eu acho muito interessante o episódio, muito necessário, porque a gente precisava entender como é que houve essa virada do Morgan. Então tudo aquilo que acontece no episódio tinha que acontecer em algum momento, eles tinham que desenvolver isso o quanto antes, e é interessante esse desenvolvimento. Esse aqui é um episódio contido, lento, é um episódio introspectivo e bem intimista. É um episódio de arte, cara. E é um episódio que muita gente não vai entender, principalmente aquele grande público que quer um negócio mais raso, que quer mais ação, que quer mais ver coisa pegando fogo e loucura acontecendo na tela. E principalmente depois da gente ter saído do episódio 3, mano, que foi o episódio mais intenso de The Walking Dead até então, e você passar por um episódio de núcleo de 1 hora do Morgan, e o que pega mesmo nesse episódio é o fato dele ter 1 hora. E assim, eu entendo que ele seja de núcleo, eu entendo o porquê de eles terem tomado essa decisão, porque esse episódio, ele só funciona mesmo, você só se sente tocado e só entra na história e nos valores que eles querem te passar se você tiver imerso no bagulho. Então eles acharam melhor fazer um episódio todo contido, só focado nisso, para que as pessoas tivessem a imersão daquela história toda, do Morgan e do nosso querido queijeiro, o Mineiro Eastman, que fez toda essa mudança na vida do Morgan. É um episódio que tem umas temáticas muito bacanas, fala sobre ódio, fala sobre saúde mental, sobre vida em geral, né, e poupar as vidas, e se isso é mesmo o caminho pra paz e tudo mais. Então são coisas muito importantes e mensagens muito interessantes que você pode trazer pra vida real, sabe? O fato de o Eastman, né, o queijeiro, ser um psiquiatra, faz com que o texto desse episódio seja muito aplicável para pessoas que têm problemas de saúde mental. Eu consigo ver pessoas que estão sofrendo uma barra em relação à depressão, saúde mental e derivados, vendo esse episódio e achando nele coisas interessantes para se guiar, coisas interessantes para se motivar e alguma espécie de norte, talvez até uma motivação pra buscar ajuda em relação à saúde mental. Também temos que falar a respeito da Tabitha, né? A melhor personagem de The Walking Dead aparece nesse episódio, e isso, com certeza, a gente tem que levar em conta, tem que levar em consideração, mano. Quem é o Rick Grimes perto da Tabitha, não é mesmo, pessoal? Tá maluco? Então veja bem, eu gosto do episódio, eu gosto de assistir esse episódio, gosto dos pensamentos que ele te traz, gosto do tal do Aikido, do conceito do Aikido e da aplicabilidade que ele tem no mundo real também. É muito profundo o bagulho. E inclusive com esse episódio você consegue fazer uns paralelos muito interessantes com coisas da vida real que explicam essa atitude do Morgan. Você consegue ver e traçar uns paralelos de coisas que acontecem na vida real, de pessoas da vida real que agem que nem o Morgan, pro bem ou pro mal. Por exemplo, a gente tem uma pessoa perdida, que era o Morgan, e aí do nada ela encontra uma doutrina, porque é isso que é o Aikido, a arte marcial que eles pregam lá, que ele aprende, é uma filosofia, é um estilo de vida, é uma doutrina. E esse estilo de vida faz sentido pra ele. E não só isso, mas esse estilo de vida é tão relevante na vida dele, e ele faz tanta diferença, que muda a vida dele completamente. Então o cara que tava completamente perdido, completamente nas trevas, ele consegue virar radicalmente a
vida dele e essa doutrina passa a ser muito, muito importante pra ele. É isso que acontece com Morgan, é isso que acontece com absolutamente toda e qualquer religião que existe no mundo, e esse é o lado bom, mas também tem o lado ruim, que eles tomaram bastante cuidado de se representar aqui na série também, que é o fato de você criar uma pessoa completamente fora da realidade. O extremo disso, quando a pessoa pega essa doutrina e aplica ela pra vida dela e torna isso o grande norte da vida dela, faz com que ela fique tão bitolada naquilo, tão dentro daquilo, que ela se torna uma fanática. E quando a pessoa se torna um fanático, ele se desprende da realidade. É por isso que o Morgan quase matou o Rick por causa das atitudes dele lá no episódio 2. Ele deixou os lobos fugirem, os lobos foram lá e quase mataram o Rick e ferraram todo o plano, fazendo com que agora os zumbis estejam vindo diretamente pra Alexandria. E se os lobos não tivessem aparecido ali, o Rick não teria esquecido a chave da ignição tanto tempo, o trailer não ia morrer, ele ia dar partida normalmente. Tem gente que fala que o trailer morreu por causa dos tiros que o Rick deu ali na parede. Eu acho que é o negócio da chave da ignição mesmo, sabe? Até porque é uma referência. Eu acho que o trailer não volta a ligar por causa disso. E se aqueles caras não tivessem aparecido, ele conseguiria ligar o trailer de volta, e assim que os zumbis estivessem ali, ele conseguiria atrair eles pra longe. Então meio que é um efeito borboleta, uma coisa gera outra, que gera outra, que gera outra, assim como tudo na nossa vida, que trouxe os zumbis direto pra porta deles. E isso tudo é culpa do Morgan e do fanatismo dele. Esse é o lado ruim. Só que isso torna o Morgan um completo de um bosta? Não. E isso torna o Morgan uma pessoa que errou, uma pessoa falha. A doutrina dele não é perfeita, ele não é perfeito, ele tá muito radical nesse negócio aí, mas isso não torna ele um monstro, até porque quando a gente tem esse episódio todo desenvolvendo tudo isso e por que que ele virou o que virou, você compreende perfeitamente o porquê que ele toma essas atitudes, sabe? Faz total sentido que ele haja dessa maneira, porque qualquer pessoa na situação dele agiria dessa maneira depois de uma transformação dessa. É o que a gente vê acontecendo todos os dias, é de uma aplicabilidade irada, mas como eu disse, não torna ele um completo imbecil, porque aqui nesse episódio a gente descobre que ele, na verdade, trancafiou aquele lobo com o qual ele tinha confrontado lá no episódio 2, né? Inclusive é pra ele que ele tá contando todo o flashback e tudo mais. E a gente já sabe o que esse ato de prender o cara, em vez de matar ele, vai acarretar. É o efeito borboleta. A gente tem um exemplo de como isso pode dar errado e um exemplo de como isso pode dar bom. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso nos próximos episódios. Mas é isso, mano. Esse episódio do Morgan, eu acho ele muito importante pra trama, ele faz muito sentido, ele é muito interessante. Eu gosto muito do episódio, de fato é um episódio muito bom. Mas ele tá no lugar errado, do jeito errado, sabe? Eu acho que dava pra você mesclar cenas desse episódio com o episódio 5. Mas assim, não ficar intercalando uma ceninha do episódio 4 e uma ceninha do episódio 5. Não, você coloca tipo cenas longas, que é pra você preservar toda essa imersão que os caras queriam que você tivesse assistindo ao núcleo do Morgan, pra que você entendesse e embarcasse nessa trama. Então você colocava tipo uns 10, 15 minutos de Morgan, e aí depois você colocava uns 5 minutos de Alexandria, aí depois você voltava 10, 15 minutos de Morgan. E isso se estenderia por 2 episódios, porque você teria 2 episódios intercalando cenas do episódio 4 e do episódio 5. E aí você distribuiria tudo isso de uma maneira mais homogênea, de modo a avançar a história do presente e a história do passado ao mesmo tempo e preservando a imersão desse núcleo do Morgan de flashback. Eu acho que eles seriam muito menos criticados. Como eu disse, pra mim funciona. Por mais que a gente tava lá em cima e esse episódio é uma quebra de ritmo total, pra mim funciona, sabe? Eu gosto de ver esse episódio em maratona. Mas a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar como um todo. Faz sentido pra todo mundo? Não fez, porque muita gente não gostou dessa decisão. Então, no caso, a minha solução seria essa. E aí, a gente começa aqui a falar do episódio 5, né? Que é o episódio Now. Esse aqui eu também gosto pra caramba. Aqui a gente volta a ser intenso, que é o episódio 3 que é lá em cima, o episódio 4 que dá uma baixada boa, e aqui a gente começa a escalonar de novo pra chegar no ápice, lá no episódio 7, 8 e 9. E esse episódio é de uma ansiedade absurda, principalmente quando a gente assistiu isso na época que tava lançando. Porque você tem todo o negócio do Glenn tá desaparecido, a gente tem os personagens preocupados com ele, será que ele tá morto, será que ele tá vivo? E a gente viu tudo que aconteceu, as chances dele estar morto são muito grandes, muita gente acreditava piamente que ele tava morto, e os caras sabem brincar com a gente. É por isso que eu acho muito interessante esse negócio de Glenn tá vivo, Glenn tá morto, esse negócio todo que se estende ao longo desses episódios. Porque é muito legal essa expectativa, mano, essa ansiedade que é criada pra revelação disso, sabe? Será que tá vivo? Será que tá morto? É um grande big deal. Ao mesmo
mesmo tempo a gente também tem todo aquele rolê de que, como deu merda, a gente logo no início do episódio vê aquela maçaroca de zumbis, metade da Horda da Pedreira chegando em Alexandria, mano. A primeira cena do episódio é isso, e eu amo de paixão essa cena. É um jeito muito interessante de você começar um episódio, né? A Diana lá em cima completamente desacreditada da vida, né? Ela parece um zumbi nesse episódio. E aí ela só ouve o Rick berrando lá no fundo, mano. Open the gates. Abram os portões. E quando ela olha, mano, e a câmera foca na cara de assustada dela, você fala, é isso, né? É isso, né? E aí corta pra um take primoroso, lindo, maravilhoso, gostoso take do Rick Grimes correndo em câmera lenta, aquela horda atrás dele. Essa cena é muito foda. Primeiro porque tem o Rick Grimes correndo, e o Rick Grimes correndo já acrescenta, assim, 20% a mais de qualidade ao episódio. Você tem um take do Rick correndo, 20% a mais de interessante o episódio fica. É a regra, pessoal. Tá aqui na Constituição. E aí o Rick chega, nossa senhora, trombando com zumbi, desviando de zumbi. Ele entra correndo e tem um take aberto, assim, mostrando aquela massa chegando. Muito bem feito. Todos os takes mostrando essa horda, que ela aparece muitas vezes, né? Ela fica ali rodeando a Alexandria, colada nos portões. Todos os takes que mostram a horda, e são muitos, são muito interessantes. Era uma horda gigantesca, cercando a comunidade que a gente tinha construído um afeto por elas. E por aqueles personagens que ali estavam. E agora, tipo, você tinha criado uma barreira entre a comunidade e o Glenn, né? Que tava lá fora. Tipo, a gente sabia que talvez, muito provavelmente, ele não ia chegar ali. Mas os personagens não sabiam e achavam que ele poderia chegar a qualquer momento. Então, é situação de merda, mano. E os ânimos, mano, que é um negócio que eles focam muito nesse episódio. O episódio é muito sobre isso, sobre os ânimos dos moradores de Alexandria, sabe? A galera achando que é questão de tempo até que esses caras derrubem os muros e entre a zumbizeira toda lá pra dentro. É uma loucura, mano. Todo mundo fica desacreditado, achando que esse é o último dia deles na Terra, achando que eles vão morrer, que é questão de tempo. Eles até tentam secar a dispensa lá, e o Spencer faz com que eles não sequem a dispensa, com um baita de um discurso ali, que a Diana até fica orgulhosa, pra depois ele descobrir que ele só queria roubar ele mesmo os recursos, porque uma pessoa só roubando os recursos não acaba com todos eles. Um bosta, eu posso dizer pra você, esse tal Spencer, viu? Daí esse episódio serve muito pra ir desenvolvendo os pequenos núcleos. A gente tem o Rick e a Jessie, que dão um primeiro beijinho deles aqui, eu acho interessante essa cena. Tem também o Cole e o Ron, né? A gente vê a rivalidade deles crescendo ali. A Enid foi lá pra fora e o Cole queria ir lá pra fora salvar ela, o Ron não deixa. Eles têm uma briguinha ali, depois o Ron vai falar com o Rick, eles se aproximam, o Ron quer aprender a atirar. E é o início da merda chegando aí, meu querido. É o início da bosta. Várias traminhas muito importantes, secundárias e muito interessantes aqui nesse episódio. Eu gosto de absolutamente todas elas. Até mesmo aquela traminha super secundária da Tara e da Denise. E começando um relacionamento, né? Que rola um beijo delas nesse episódio. E é uma ceninha bonita, eu acho interessante. Eu gosto do dilema da Denise. Eu gosto da Tara, eu gostava da Tara nessa época. É muito secundáriozinho e eu tava interessado, sabe? Nessa época eu era interessado em tudo, até nas ceninhas com os figurantes, coisa que se rolar hoje em dia uma ceninha de figurante em Alexandria, eu fico puto, viu? Porque não funciona mais, sabe? Eles perderam a mão completamente em relação a isso, sabe? Se você não coloca um personagem com muito peso em cena, a cena fica completamente desinteressante hoje em dia. Aqui nessa época não, viu? Aqui nessa época você prestava atenção em absolutamente tudo, você tava interessado em absolutamente tudo, porque tudo era muito bem feitinho, tudo era muito bacana. E a expectativa toda de tipo, mano, vai dar errado alguma coisa aqui a qualquer momento, porque The Walking Dead é assim. Vai dar bosta, eu tô sentindo, tô cheirando, mano. A questão é quando. E também temos o núcleo da Meg, cara. Aqui a grande revelação do episódio é o negócio dela tá grávida. Ela revela isso pro Aaron lá nos esgotos, né? O Aaron, que é um puta personagem desse episódio, viu? Nessa época o Aaron era muito foda. Ele vê que a Meg tá querendo ir lá fora pra tentar achar o Glenn e tudo mais. Só que em vez de ele impedir ela, não. Ele decide ajudá-la e eles vão pelos esgotos. Tem uma ceninha bem foda com zumbis fedendo ali, né? Um zumbi de bosta lá dentro dos esgotos. E o Aaron, mano, com um coco rachado, continua ali firme e forte ajudando a Meg. Esse personagem do Aaron é um personagem muito ponta firme, mano.
eu gostava muito do Arrow. Tem toda essa expectativa, mano. Eu ficava emocionado demais com a Maggie, preocupada com o Glenn, porque a gente tava preocupado com o Glenn igual. A gente não sabia se ele tava vivo ou morto, mano. Nessa altura do campeonato, as conspirações estavam lá nas alturas. Teorias e mais teorias. A gente tava igual a Maggie, velho. A gente não sabia se o cara tava vivo ou morto. E cada cena da Maggie nesse episódio é emocionante demais. A cena em que ela vai lá no final do episódio e tenta apagar o nome do Glenn que eles tinham escrito na parede, já contando com a possibilidade de o Glenn estar morto. E aí o Aaron vai lá e ajuda ela a apagar o nome. E tipo, a gente tá junto com eles na hora, sabe? Tipo, pensamento positivo. As chances são de que esse cara tá morto. Mas, cara, eu acredito, mano. Vamos lá, mano. O Glenn tá vivo. Foi uma sacada de gênio pra que a gente realmente sentisse a mesma coisa que os personagens. É genial essa situação toda da Maggie aí. Também temos que falar a respeito da Diana tendo um lapso ali de inspiração no meio de toda aquela merda e fazendo todos os planos futuros lá pra Alexandria. Depois ele vai entregar esses planos pra Michonne e a gente vê que funcionou muito bem ela ter escrito aqueles planos, porque ela meio que prevê que vai dar merda, que ela vai morrer, mas ela quer que esse lugar dê certo. É muito legal isso. E a gente tem a cena final do episódio, né, com ela indo lá batendo no muro com ódio dos zumbis e indo embora. E nessa hora tinha aquele take irado do muro sangrando, mano. Mano, aquilo lá eu vou te falar que deu um medinho, porque o muro sangrando é uma metalinguagem de tipo, esse muro vai cair, sabe? É quase com o roteiro te falando que o muro vai cair. Por mais que seja um negócio super simples, é bem simbólico. O episódio termina bem aí e a minha câmera já foi pro espaço. Vocês estão vendo uma tela preta nesse exato momento. Então eu vou colocar umas coisinhas aqui. Eu vou colocar o trailer de Próximo Mundo aqui pra vocês verem enquanto eu tô encerrando o vídeo aqui. Mas é isso aí, pessoal. O que vocês acham a respeito desse episódio aí? Comente aqui embaixo. É muito importante o feedback dos senhores. Eu agradeço muito. Deixa o like no vídeo caso você tenha gostado. Se inscreva no canal caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. E ative o sininho das notificações. Também sigam-me no meu Instagram. Muito bacana também. Tem o nosso servidor Discord, onde a galera tá sempre conversando sobre diversos assuntos, incluindo The Walking Dead, o Próximo Mundo também, a nossa série de animação pós-apocalíptica ambientada no Brasil, com previsão de lançamento para 2022, tá? Olha lá, tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Eu tenho um trampo monumental pra fazer aqui, hein? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por toda a audiência. Até mais e falou!